Boa noite, queridas mulheres do santuário, costureiras do céu. Eu gostei, viu, Raimunda, desse novo nome, costureiras do céu. Que o Senhor esteja sempre nos ensinando a arte de sermos costureiras do céu. Nossa ministração de hoje, vocês viram o título aí. Fazer o que enquanto ele não vem? A gente conhece, não é? Até tem uma música dos Arautos do Rei, se não me engano, que tem esse título, Enquanto Ele Não Vem, e fala da volta de Cristo. Enquanto Ele não vem, fico esperando, enquanto Ele não vem, sigo com fé, é mais ou menos assim. Mas Ele de que eu vou falar para vocês hoje não é Jesus, é um outro Ele. Enquanto Ele não vem, fazer o quê? Mas antes de falar disso, nós vamos orar. Vamos buscar a presença do Espírito Santo. Deus de misericórdia, Deus de amor e bondade. Que o seu nome seja louvado e glorificado, Senhor. Obrigada por estarmos aqui na sua presença, mais uma vez, para falar do Senhor, para compartilhar a sua palavra. Meu Deus, que seja o Espírito Santo a falar, e não Isabel. Que cada mulher que ouvir esta mensagem ouça aquilo que o Senhor deseja dizer a cada um nesta noite. Eu não tenho como fazer isso. Mas o Senhor pode transformar em quantas mensagens forem necessárias para hoje à noite, para outras que assistirem amanhã ou outro dia. O Senhor é quem sabe, meu Deus. Então, faça de nós vasos. Vasos que o Senhor encha. Que o Senhor nos encha até transbordar. Em nome de Jesus nós oramos. Amém. Amém. Só lembrando uma coisa que eu aprendi, mais uma extensão do que a gente pode aprender com os versículos 25 e 26 de Êxodo 35, não é? Que fala sobre as mulheres do santuário. E nós já sabemos que lá diz que as mulheres sábias de coração, é o que está aí na descrição do nosso grupo. As mulheres sábias de coração é que foram escolhidas para tecer os tecidos que rodeavam o santuário. Costurar, tecer, fiar. E mulheres que tiveram o coração movido em sabedoria. É isso que a Bíblia diz. Sábado, eu estava conversando com minha sobrinha e falando sobre isso com ela. E aí ela disse assim, e a gente lê um pouquinho mais para baixo, e mais uma coisa que nós descobrimos. Quando fala dos homens, fala das habilidades que eles tinham e tudo. E aí no final diz assim, e aqueles homens que vieram, cada um conforme a sua habilidade, Deus deu a eles sabedoria para executar o que eles precisavam. Ou seja, os homens, Deus chamou todos, venham, 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 venham. Depois os que vieram, receberam sabedoria. As mulheres não. As mulheres que vieram, já tinham que ser sábias de coração. Isso mostra como Deus tem um propósito sublime, como Ele enxerga as mulheres de uma forma diferente. E quando eu conversava isso com minha sobrinha, ela disse assim, tia, observando isso aí, as mulheres construíram praticamente tudo no santuário, porque tudo que estava ao redor, no pátio, o muro era feito de tecido. As paredes, por assim dizer, né, da tenda, na parte externa, feitas de tecido. Por dentro também muitas cortinas, tecido, muito tecido. A cobertura tinha tecido e peles de animais. E os objetos sagrados que o Senhor colocou lá dentro. Então observem que todos os arredores do santuário, todas as paredes, foram feitas por mulheres. Mulheres sábias de coração. E é assim que nós estamos hoje, não é? Querendo ser estas mulheres que estão costurando para o Senhor, edificando nossas casas como santuários ao Senhor. Não importa, minha querida, se você não seja vista num papel de destaque. Não importa. Você está sendo costureira do Senhor, uma mulher do santuário. Então, e ele? Quem é ele? Enquanto ele não vem, fazer o quê?
Na verdade, não era sobre isso que eu ia falar para vocês hoje. Mas uma amiga mandou umas mensagens para mim hoje pela manhã e, segundo ela, e eu concordo com ela, mana, é uma daquelas coisas que Deus usa a gente para dizer e a gente nem percebe. Estou falando, sabe de quê, minha gente? Estou falando dos milagres que nós esperamos. Se eu for perguntar a vocês, eu sei que cada uma de vocês aguarda um milagre. Quando a gente faz a nossa reunião ao vivo, que abre o grupo para que vocês façam pedidos, ou lá no Zoom vocês colocam no chat os pedidos, existem milagres que estão pedindo. Milagres da saúde, porque muitos estão enfermos de Covid-19, enfermos com câncer e com outra sorte de doença, enfermos com cardiopatias, como é o caso do bebê, não é? Porque nós temos orado na sala 57. Mulheres que aguardam o milagre da conversão de seus maridos. Mulheres que aguardam o milagre do retorno de seus filhos que foram criados na igreja e hoje estão longe da casa do Pai. Eu sou uma das mulheres que aguarda esse milagre. Mulheres que aguardam o milagre de um marido que está em pecado, em adultério. Mudar de vida, voltar a ser aquele homem íntegro de antes, ser liberto deste laço. Mulheres que aguardam o milagre do alavancamento da sua carreira profissional, porque já estudaram, já se formaram, mas não têm conseguido emprego. Mulheres que aguardam o milagre de conseguir entrar numa faculdade. São muitos os milagres. Muitos. Mulheres que aguardam o milagre de saber como é que Deus vai conduzir o ministério que prometeu a elas. Então, todas nós aguardamos milagres. Enquanto eles não chegam, porque algumas já aguardam seus milagres há anos. Outras são novas e a necessidade apareceu há pouco tempo. Mas não importa, porque o tempo da realização do milagre é de Deus. Nós sabemos disso. Só que tem um detalhe, queridas. Muitas vezes, as tristezas que nos vêm enquanto nós esperamos, o que é normal, porque a gente sente cansaço, o cansaço da batalha espiritual, o desgaste emocional, porque Satanás não fica parado simplesmente olhando que coisa, orando por um milagre interessante, não. O inimigo vem contra nós. E louvado seja o nome de Deus, se ele vier contra nós, porque significa que a gente está andando no caminho do Senhor. Triste é se a gente descobrir que nós estamos andando no mesmo sentido que ele. Então, não é motivo de desespero, nem de admiração. Às vezes eu recebo mensagens das irmãs assim: irmã, o inimigo está se levantando contra mim. E algumas ficam desapontadas porque eu respondo assim: eita glória, Deus seja louvado. Porque benditas são as mulheres contra quem o inimigo se levanta. Significa que elas estão fazendo estragos no reino das trevas. E é para isso que Deus nos chamou. Então, minha querida, prepare-se. Está orando por milagres? Prepare-se para que o inimigo invista contra você. Abra bem o olho, para também não confundir o desgaste físico que é natural de quem passa a noite em vigília orando, o desgaste emocional de quem jejua, de quem entra na brecha para interceder por alguém. São desgastes naturais e nem sempre são coisas espirituais. Cuidado, para não ficar dando a Satanás crédito que ele nem merece. Enfim, o que fazer enquanto a gente espera o nosso milagre? Pode ser que ele venha amanhã, mas pode ser que ele venha durante algum tempo. A gente tem que esperar. O fato é que a Bíblia nos orienta o que fazer. Porque o desgaste mexe tanto com a gente que muitas de nós caímos em depressão. Não conseguimos fazer mais nada. Perdemos os cuidados que devemos ter conosco mesmas. E eu começo lendo para vocês Abacuque 3,18, que diz assim, ó, Abacuque narra tudo aquilo, toda a tristeza que vinha acontecendo com o povo de Israel. E aí ele diz ao Senhor, os versículos que conhecemos muito, né?
ainda que não haja videira, que o produto da oliveira minta, que não haja gado. Aí ele termina dizendo assim: todavia, eu me alegrarei no Senhor, no Deus da minha salvação. Então, nosso primeiro conselho bíblico é esse, que a gente faça como Abacuque. Enquanto a gente espera nosso milagre, enquanto ele não vem, vamos nos alegrar no Senhor, no Deus da nossa salvação. Tem outro conselho, de que eu gosto muito, Salmo 37, que diz assim, ó, a partir do versículo 4. Aliás, o versículo 4. Agrada-te do Senhor, e Ele satisfará os desejos do teu coração. Agrade-se na presença do Senhor, busque o Senhor, fique com Ele, fique feliz com as bênçãos que Ele vem lhe dando. E de novo, Filipenses capítulo 4, versículo 4, interessante, Paulo, aliás, estava preso. E ele preso, ao invés de receber o consolo, ele estava aconselhando e consolando. Assim como essa minha amiga fez comigo hoje, porque essa minha amiga, ela perdeu a mãe sábado à noite. E hoje, quando eu voltei a falar com ela mandou um áudio para mim me dizendo coisas lindas, me abençoando, me aconselhando, ao invés de eu estar fazendo isso por ela. Foi a mesma situação aqui com Paulo. Paulo estava preso. E ele disse assim no versículo 4, alegrai-vos, alegrem-se sempre no Senhor. Digo de novo, alegrem-se. E no versículo 5, seja a vossa equidade, sabedoria, conhecida entre todos. Perto está o Senhor. Nós, mulheres sábias de coração, temos este compromisso, que esta sabedoria que o Senhor tem nos dado e que estamos buscando nele, seja vista por outros. Mas como é que os outros vão ver se eu não estiver investindo nisso? Se eu não estiver investindo em conhecimento para que o Senhor use minhas habilidades? Quantas de nós temos, por exemplo, o dom da música, o dom do canto, mas não cantamos mais, não louvamos ao Senhor, porque estamos deprimidas esperando o nosso milagre? Quantas de nós temos o dom do ensino? O ensino didático, o ensino regular da escola, o ensino da palavra, mas não temos mais ensinado ninguém, porque estamos centradas só esperando aquele milagre e aí a gente não sai para fazer mais nada. Quantas de nós costumávamos ser atletas? Corriam. Quantas corriam? Eu já não disse corríamos, né? Já me tirei daí. Corriam, se exercitavam, iam à academia, faziam natação, faziam caminhadas. E agora, depois que a prova veio e que nós precisamos do milagre, nós paramos de investir na nossa saúde física. Quantas de nós cuidávamos do templo do Espírito Santo com a alimentação? Dentro das limitações que cada uma tem, óbvio, porque a questão da alimentação mexe muito também com as condições financeiras de cada uma. Mas quando a gente coloca como prioridade obedecer ao Senhor, Ele nos orienta, tá? Então, quantas prezavam por uma alimentação saudável e largaram tudo de mão porque agora estão tristes, só ansiosas esperando o milagre chegar? Enquanto Ele não vem, o Senhor não deseja que a gente viva desse jeito. Quantas de nós vivíamos nos grupos de oração? Quantas de nós estudávamos? Fazíamos faculdade, trabalhávamos, tínhamos até bons empregos e deixamos porque não conseguimos mais lidar com as questões que mexem com a gente porque estamos esperando o nosso milagre. Não é assim que o Senhor deseja que a gente espere o milagre. Então, minha querida, o que eu quero lhe dizer hoje, a palavra que o Senhor me disse hoje, colocou no meu coração para eu dizer para você. Você espera um milagre tanto quanto eu, mas nenhuma de nós passa um dia sem receber bênçãos do Senhor. E eu vou dizer para vocês a mesma coisa que minha amiga me disse. Mana, enquanto você está esperando o seu milagre,
Curte as bênçãos que Deus está te dando. Ela conhece algumas situações da minha vida e o Senhor tem me agraciado com muita coisa. E ela falou, lembre, mana, das recordações boas que você teve quando você estava com amigos, com quem você vai estar próxima daqui a uns dias. Lembre, mana, das coisas que você pediu, que você orou. Lembre-se do investimento que Deus te deu a graça de fazer em você, nos estudos e tudo. Deus está te abençoando. Receba de braços abertos, com felicidade e com espírito de gratidão a bênção que o Senhor está te dando, até que o milagre chegue. Porque você está pronta para ser abençoada. Mas o milagre que você espera ainda depende de outras coisas, de outras pessoas. Não deixe de aproveitar aquilo que Deus faz por você, porque o milagre pelo qual você está orando ainda não chegou. Agrada-te do Senhor e Ele satisfará os desejos do teu coração. E quando a gente fala em nós nos agradarmos no Senhor, significa também reconhecer em gratidão aquilo que Ele já fez por nós, aquilo que Ele faz todos os dias. Desafio qualquer um de vocês a me dizer, não, isso não é verdade comigo não. Eu hoje, por exemplo, não recebi bênção nenhuma de Deus. Desafio qualquer pessoa neste mundo, seja crente ou descrente, a abrir a boca para dizer que não recebeu bênção nenhuma do Senhor nesse dia. Isso não é verdade. O Senhor não passa um dia sequer sem derramar bênção sobre nós. Então, assim como disse Abacuque, diga você também, enquanto o meu milagre não chega, meu milagre não chegou ainda estou orando, ainda estou me humilhando perante o Senhor, ainda estou pedindo. Todavia, eu me alegrarei no Senhor, o Deus da minha salvação. E eu vou curtir, e eu vou receber e aproveitar de braços bem abertos as bênçãos que Ele está me dando, enquanto eu espero. Enquanto Ele não vem, eu me alegrarei no Senhor. Alegre-se você também. Que o Senhor te abençoe, que o Senhor alargue as suas fronteiras, que o Senhor derrame a sua unção sobre você, que Ele tenha misericórdia de você, que o Senhor te preserve do mal, que o Senhor te livre de dores e que o Senhor te mantenha feliz e alegre enquanto o seu milagre não vem. Continue crendo. Que o Deus do céu, que o Espírito Santo abençoe cada um de nós. Boa noite. Que Deus abençoe.